Capacitância, parte 2. Vimos que um par de condutores isolados formam um capacitor, que é um dispositivo capaz de armazenar energia potencial elétrica. É comum nos referirmos aos condutores que compõem o dispositivo como placas do capacitor, independentemente de seu formato. Dizemos que o capacitor encontra-se carregado quando uma de suas placas possui uma certa quantidade de carga líquida mais Q, enquanto a outra possui carga líquida menos Q. Este acúmulo de cargas dá origem a um campo elétrico e, consequentemente, a uma diferença de potencial entre as placas do capacitor. Essa diferença de potencial será sempre proporcional à carga no capacitor, e a constante de proporcionalidade é a chamada capacitância. Hoje vamos falar um pouco sobre o processo de carga de um capacitor e calcularemos a energia armazenada em função da carga e da capacitância. Veremos também que podemos considerar que tal energia está armazenada no próprio campo elétrico. A descoberta do capacitor e a posterior compreensão de seu funcionamento foram fundamentais para o entendimento dos fenômenos eletromagnéticos. O primeiro capacitor não se parecia em nada com os diminutos elementos que usamos hoje em praticamente todos os dispositivos eletrônicos. Tratava-se, na realidade, de uma garrafa de vidro tampada com uma rolha. Uma haste metálica era então inserida através da rolha e entrava em contato com o líquido no interior da garrafa. O primeiro a desenvolver tal aparato foi Ewald Georg von Kleist, em 1745, e acredita-se que seu objetivo era preencher a garrafa com eletricidade. Naquela época, pouco se sabia da natureza da eletricidade, e muitos acreditavam que a carga elétrica era um fluido que podia passar de um corpo para o outro. O experimento de von Kleist consistia em aproximar a haste metálica de uma máquina eletrostática, segurando a garrafa com as próprias mãos. O arranjo básico de tal máquina está ilustrado na figura. Uma esfera de enxofre, que é um material isolante, é colocada em rotação e atritada com as mãos ou com um pedaço de lã. O atrito acaba eletrizando a esfera, deixando-a negativamente carregada. Aproximando a haste metálica da máquina, esta também ficava eletricamente carregada. O excesso de carga acabava por se distribuir no interior da garrafa, e como o vidro é isolante, ela ficava ali acumulada. Este acúmulo de carga negativa dava origem a um campo elétrico, que repelia cargas negativas da superfície externa da garrafa. Como a garrafa estava sendo segurada por uma pessoa, essas cargas eventualmente atingiam o solo, deixando um excesso de carga positiva no exterior da garrafa. Obviamente, von Kleist não percebeu que esse processo estava ocorrendo. Entretanto, ao tocar a haste metálica com uma das mãos, seu corpo foi percorrido por uma forte descarga elétrica. No ano seguinte, o experimento foi repetido por Peter van Musschenbroek, professor da Universidade de Leiden. Musschenbroek também experimentou a forte descarga elétrica e relatou a um colega que não repetiria o experimento nem por todo o reino da França. O aparato acabou se popularizando e ficou conhecido como garrafa de Leyden. Rapidamente, a descoberta se espalhou pela Europa e, após um curto período de tempo, já havia sido repetido inúmeras vezes. Alguns indivíduos viajaram através do continente demonstrando o experimento, desfrutando de uma vida confortável. Na Inglaterra, Sir William Watson mostrou que a capacitância da garrafa de Leyden poderia ser aumentada se o interior e o exterior da garrafa fossem recobertos por uma fina camada de chumbo, essencialmente transformando o aparato em algo semelhante aos capacitores utilizados hoje em dia. Hoje não precisamos mais usar uma máquina eletrostática para carregar um capacitor. Podemos simplesmente usar uma bateria. Vamos considerar o circuito ilustrado, onde temos um capacitor, uma bateria e uma chave capaz de abrir e fechar o circuito. A bateria é um dispositivo que usa energia química para estabelecer uma diferença de potencial constante entre seus terminais. Supondo que o capacitor encontre-se inicialmente descarregado, se fecharmos a chave, um campo elétrico será estabelecido no fio pela bateria. Elétrons poderão fluir através do circuito, saindo de uma das placas em direção à outra. Isso acabará gerando um acúmulo de carga positiva em uma das placas e negativa na outra, estabelecendo uma diferença de potencial entre elas. O processo continuará até que essa diferença de potencial se iguale à dos terminais da bateria. Isto ocorre porque o acúmulo de carga nas placas acaba gerando um campo elétrico entre elas, cujo sentido se opõe à transferência de mais carga. O processo de carga de um capacitor se dá através da realização de trabalho por um agente externo. No caso anterior, a bateria faz este papel, transferindo energia para o capacitor. Essa energia é armazenada no capacitor na forma de energia potencial elétrica U,
e poderá ser recuperada descarregando o capacitor em outro circuito. Para calcularmos a energia potencial elétrica, vamos considerar que inicialmente o capacitor possuía uma carga Q', ou seja, uma de suas placas encontra-se com carga mais Q' e a outra com carga menos Q'. Nessa situação, a diferença de potencial entre as placas, dada por V', será igual à razão entre a carga Q' e a capacitância C. Para transferirmos uma carga adicional infinitesimal dQ', um agente externo precisará realizar um trabalho dW, que é igual a dQ' vezes V', ou ainda igual a Q' sobre C vezes dQ'. O trabalho total necessário para carregar o capacitor com uma carga Q será então dado pela integral de dW, ou seja, pela seguinte expressão. Este trabalho era armazenado no capacitor na forma de energia potencial elétrica, de modo que a energia potencial elétrica U será igual a Q² dividido por 2 vezes a capacitância. Essa expressão será verdadeira, independentemente da geometria do capacitor. Para ganharmos alguma intuição sobre o processo de armazenamento de energia em um capacitor, vamos considerar dois capacitores de placas paralelas. Tais capacitores são idênticos, a não ser pela distância entre as placas. O capacitor 1 possui uma distância entre as placas 2 vezes maior que o capacitor 2. Se ambos forem carregados com uma mesma carga Q, o campo elétrico entre as placas será o mesmo para os dois capacitores. Pela equação que acabamos de deduzir para U, vemos que nessa configuração o capacitor 1 possuirá uma energia potencial elétrica 2 vezes maior que a do capacitor 2. Portanto, para dois capacitores carregados com a mesma carga Q e que possuem o mesmo campo elétrico entre suas placas, aquele que apresenta um volume entre placas 2 vezes maior armazena o dobro de energia. Esse tipo de argumento nos leva a pensar que a energia potencial elétrica em um capacitor carregado pode ser vista como se estivesse armazenada no campo elétrico contido entre suas placas.